Boa tarde a todos os participantes do primeiro simpósio online de Medicina Veterinária Preventiva, organizado pelo Grupo de Estudos da UniFSP, o Grupo de Estudos de Inspeção da UniFSP. Meu nome é Matheus de Souza Ribeiro Mione, eu sou médico veterinário formado na Unesp de Botucatu, com residência em inspeção de alimentos, doutorado em Medicina Veterinária Preventiva, e atualmente eu faço pós-doutorado no Departamento de Produção Animal e Veterinária e Medicina Veterinária Preventiva da Unesp de Botucatu e trabalho com a epidemiologia da febre Q. Eu fui convidado, então, para falar sobre as zoonoses ocupacionais dentro do sistema de produção da cadeia bovina e a relação com o sistema de inspeção. Esse é um tema bem amplo, né, e para falar em 40 minutos ficaria muito difícil, então a minha abordagem vai ser dar uma abordagem sobre as zoonoses ocupacionais que a gente pode encontrar na cadeia de bovinos, e aí eu vou falar especificamente de uma zoonose que nós temos um conhecimento epidemiológico e uma outra zoonose que nós não temos o conhecimento epidemiológico, que são a brucelose e a febre Q, e a implicação desse desconhecimento sobre as enfermidades no sistema de inspeção. E, posteriormente, eu pretendo falar também da função do sistema de inspeção como um sistema de vigilância e de prevenção dessas zoonoses. Então, para iniciar a apresentação, a gente precisa definir as zoonoses. Então, zoonoses são doenças transmitidas entre os homens e os animais e elas representam cerca de 60% de todas as enfermidades infecciosas humanas. Isso representa algo em torno de 900 doenças reconhecidas. E elas também fazem parte de 75% de todas as doenças emergentes atualmente. A transmissão entre os seres humanos e os animais, ela pode ocorrer tanto de forma direta, né, pelo contato com tecidos e fluidos corporais desses animais infectados, como também pelo contato indireto, através de fômites contaminados, a produção de aerosóis, através da ação de vetores, e também pelo consumo de água e alimentos contaminados. A disseminação, né? Qual é a função, então, qual é a importância dos animais domésticos e qual é o risco de disseminação dessas zoonoses para os humanos? A disseminação das doenças zoonóticas dos animais silvestres e domésticos para os seres humanos envolve uma rede de interações entre essas populações e o ambiente que eles pertencem, formando uma complexa rede epidemiológica. Então, esses eventos de salto de espécies, né, conhecidos como spillovers, eles são facilitados, entre outros fatores, pelo aumento da população de um dos hospedeiros, né, os hospedeiros silvestres, domésticos ou mesmo da população humana, pelo aumento da prevalência dos agentes patogênicos circulantes, então o aumento das bactérias e dos vírus circulantes, com consequente aumento da prevalência, e também por qualquer alteração no ambiente de interação entre essas espécies, seja no ambiente silvestre, seja no ambiente de produção. Então, pela facilidade de interação entre as espécies, os eventos de spillover costumam ocorrer inicialmente entre os animais silvestres e os animais domésticos, entre os animais silvestres e os animais domésticos, principalmente pela interação dos animais peridomésticos que circulam entre os dois biomas. Após o salto da espécie, então, da espécie silvestre para a espécie de produção doméstica, os patógenos que encontram essa facilidade de salto, eles acabam encontrando uma população sem imunidade e que, por consequência, não consegue conter essa infecção. Então, após a adaptação do patógeno e o aumento da prevalência, né, a amplificação nos animais domésticos, a gente tem uma maior facilidade em relação ao salto para a espécie humana. Então, esse salto ele é facilitado tanto pela grande população de criação que nós temos, né? Se a gente pensar no Brasil, só bovinos são 200 milhões de cabeças, o que reflete, então, em 200 milhões de possíveis reservatórios, e também da facilidade de interação entre o ser humano e esses animais de criação. Para nossa sorte, apesar do grande número de doenças zoonóticas circulantes, uma pequena porcentagem só é capaz de sustentar a infecção entre humanos, como é o caso
da SARS-CoV-2, da Covid-19, que a gente tem observado nesses últimos meses. A grande maioria das zoonoses, elas não são capazes de sustentar essa infecção entre humanos. Então, a incidência na população humana, ela é resultado necessariamente da inserção desse patógeno através dos animais domésticos e, claro, também dos animais silvestres. Né? A possibilidade de interação, ela ocorre em qualquer nível, mas entre animais domésticos e humanos, ela é mais provável. Em relação às zoonoses de bovinos, nós temos aí o relato de 45 zoonoses que são capazes de ser transmitidas entre os bovinos e os seres humanos, sendo que 70% dessas zoonoses, elas apresentam distribuição mundial e 56% são atualmente tidas como emergentes, como é o caso da febre Q, que a gente vai ver hoje aqui. Então, outro aspecto interessante da gente ver sobre as zoonoses de bovino são dois fatores. Primeiro, a transmissão entre hospedeiros. Se a gente olhar, a maioria das zoonoses transmitidas pelos bovinos, elas não têm a capacidade de manter a transmissão entre humanos, sendo somente decorrentes, então, da interação entre animais e humanos. Um outro ponto importante são as vias de transmissão dessas zoonoses. Mais de 1/3 delas são transmitidas pela via oral, o que põe em foco a cadeia de produção bovina em relação à transmissão dessas zoonoses para o consumidor final. Mas também nós temos 1/3 também dessas zoonoses são transmitidas pela via cutânea, pelo contato, então, direto com esses animais. E aqui a gente pode, por exemplo, evidenciar a brucelose. Tá? Uma outra via de transmissão importante dessas zoonoses em bovinos é a via respiratória, onde 15% dessas enfermidades são transmitidas por essa rota. Então, a via respiratória e cutânea, elas vão ser muito importantes na transmissão dessas zoonoses dentro dos abatedouros de bovino, pelo contato que esses funcionários têm. E qual que é o risco, então, de infecção dentro dos abatedouros? Esses estabelecimentos, os abatedouros de bovino, eles são locais propícios à transmissão dessas zoonoses devido à natureza do trabalho que é desenvolvido, onde envolve o contato diário dos colaboradores com os animais e esse contato íntimo com tecidos e fluidos corporais durante a linha de produção. Além disso, entre as operações de abate, nós temos determinadas etapas que facilitam a transmissão dessas enfermidades, como é o caso, por exemplo, da insensibilização, que durante a utilização da marreta pneumática pode ter extravasamento de cérebro e sangue, que pode acabar atingindo a mucosa, por exemplo, do operador. A etapa de sangria, onde o grande volume de sangue acaba por ser um perigo muito grande para quem está realizando essa etapa. O descoramento pela formação de respingos, de gotículas, tanto de sangue quanto do próprio couro contaminado, podem levar à formação aí de aerosóis. Uma etapa e a outra etapa extremamente importante é a evisceração, onde o contato íntimo com as vísceras desse animal podem levar à infecção e também a ruptura, caso essa operação não seja feita de forma correta, pode levar não só à infecção do operador, como à contaminação da sala de abate e de outros produtos. E por último, mas não só essa operação, a serragem das meias carcaças também é um fator muito importante, principalmente pela produção de aerosóis dentro desses locais. Então, um outro fator também que aumenta o risco de infecção dentro de abatedouros é o grande volume da população de abate diário. Então, dentro desses estabelecimentos, diariamente a gente tem a inserção de animais e, com isso, até mesmo enfermidades que se encontram em baixa prevalência no campo são propícias de serem encontradas dentro da sala de abate. Então, dessa forma, devido a todos esses fatores, o colaborador dos abatedouros, ele está muito exposto ao risco de infecção zoonótica.
E o problema não está nem só relacionado às alterações de saúde com que essa pessoa pode ter, mas pelo fato dela também poder funcionar como um reservatório da doença para disseminação na comunidade em que ela mora. Então, a saúde do colaborador do abatedouro, ela é um tema de importância relevante em saúde pública. Uma vez que se tem o risco de infecção, a gente tem que pensar que provavelmente existem medidas que são tomadas dentro desses abatedouros para prevenir a infecção desses colaboradores. Então, para nossa sorte, a maioria das ferramentas utilizadas na prevenção da contaminação do produto final, a fim de se fornecer um produto seguro, né, um alimento seguro para o consumidor final, também são as mesmas ferramentas que previnem a infecção zoonótica, né, o risco de zoonoses ocupacionais. E essas ferramentas, a grosso modo, a gente pode separar entre os controles que são efetuados pela empresa através do controle de qualidade, da garantia da qualidade, né, que são grupos multiprofissionais, e também a partir do Estado com serviços de inspeção oficial. Em relação aos controles realizados na empresa, esses se resumem basicamente às boas práticas de fabricação. Então, aqui a gente pode enumerar, como medidas de prevenção de aquisição dessas zoonoses ocupacionais, a utilização correta, por exemplo, de EPIs, como máscaras, luvas, aventais plásticos, o uso de óculos, por exemplo, em algumas áreas. Além disso, outro fator importante é a manutenção dos hábitos higiênicos dentro dos abatedouros, como, por exemplo, a proibição de fumar, beber ou comer dentro das áreas de produção, a lavagem frequente das mãos de forma correta, a troca diária de vestimentas, entre outros hábitos higiênicos que são interessantes. E, além disso, um outro ponto importante é a manutenção da condição das instalações de trabalho. E aqui, principalmente, a gente tem que enfatizar a manutenção da ventilação apropriada, que faz com que se reduza a quantidade de aerosóis infecciosos nesse ambiente, reduzindo, então, a probabilidade de transmissão pela via respiratória. E, por último, o treinamento dos funcionários é de suma importância, visando com que esses executem as operações de abate da forma mais correta possível e mais higiênica possível, a fim de evitar a contaminação das instalações e também o risco de infecção ocupacional. Dentre as operações efetuadas pelo Estado através dos serviços de inspeção oficial, nós temos o antemortem e o pós-mortem e as auditorias, que são feitas para avaliação exatamente dos programas de autocontrole mantidos pela empresa e pelos procedimentos efetuados dentro do abatedor. Em relação à inspeção pós-mortem, apesar de ser um tema importante na detecção de doenças dentro do abatedouro, essa é uma etapa da inspeção que menos tem impacto na prevenção de zoonoses ocupacionais. Isso porque o diagnóstico dessas doenças é feito após a morte, ou seja, após a entrada do animal infectado na sala do abatedouro, e, com isso, as alterações observadas no pós-mortem só podem ser utilizadas para ações posteriores à constatação da enfermidade. Nesse sentido, a principal forma de proteção da saúde do colaborador em abatedouros são as inspeções antemortem. Aqui na inspeção antemortem, a melhor forma de se prevenir a aquisição de infecções ocupacionais é através da conferência documental durante o desembarque desses animais. Então, a partir da guia de trânsito animal e do boletim sanitário, a gente consegue ter informação sobre a utilização de vacinas, por exemplo, a presença de surtos durante a criação, ou seja, a criação desses lotes de acordo com as exigências sanitárias que nós temos. Quando a gente pensa no exame clínico antemortem, uma coisa que a gente tem que salientar é que a maioria das zoonoses em animais,
elas são assintomáticas e, portanto, são de difícil detecção durante o exame antemortem. E o mesmo vale para o pós-mortem. Pelo fato de elas serem assintomáticas, em sua grande maioria, elas não levam a alterações em órgãos que possam ser usadas para detecção. Então, essa é a forma com que o Estado e a empresa usam para prevenir as zoonoses ocupacionais e as zoonoses de uma forma geral. Mas quando a gente pensa no sistema de inspeção, uma coisa que a gente tem que evidenciar é que o nosso sistema de inspeção ele é descentralizado, ele funciona de forma descentralizada desde 1989, com a promulgação da Lei 7.889. A descentralização do sistema de inspeção visava a redução da clandestinidade a fim de aumentar a permeabilidade dos inspetores oficiais. Então, com a participação dos estados e dos municípios, a ideia era atingir o maior número de plantas que estavam funcionando. Com isso, com a descentralização, o sistema de inspeção federal fica a cargo da fiscalização dos estabelecimentos que comercializam entre os estados e que fazem comércio exterior. Os órgãos estaduais de defesa, de inspeção, eles são responsáveis, então, pela inspeção daquelas plantas que produzem produtos para comercialização dentro do estado de origem. E as fiscalizações realizadas no âmbito municipal, elas focam a produção de produtos que serão comercializados localmente. Apesar dessa descentralização ser um fator muito importante no combate à clandestinidade, ela leva a uma falta de harmonização no sistema de inspeção. E essa dificuldade, essa falta de harmonização, essa discrepância entre o funcionamento dos sistemas de inspeção federal, estadual e municipal, seja ela por pressão do mercado consumidor a que cada uma é dirigida, seja ela pela falta de condição de trabalho por parte dos estados e dos municípios, ela pode ser percebida de forma até visual. Então, aqui nós podemos observar que as plantas frigoríficas sob inspeção federal, elas possuem condições de trabalho muito melhores do que as plantas que estão sob inspeção municipal, onde a gente consegue perceber a correta manutenção das instalações, da ventilação da área, a utilização de EPIs por todos os funcionários e a higiene, a limpeza geral do estabelecimento. E conforme vai reduzindo a eficiência ou o rigor dessa fiscalização, a gente começa a ter o decréscimo dessa condição de higiene. Nós ainda temos que lembrar que, hoje em dia, nós temos um quarto sistema de inspeção, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Esse sistema, ele visa permitir a comercialização em todo o território nacional daquelas indústrias que utilizarem. E, em troca desse benefício de comercialização no âmbito nacional, o que se obriga aqui é uma equivalência entre aquelas entidades que decidirem aderir ao SISB com o sistema federal. Então, o SISB, talvez, nesse sentido, seja uma forma de harmonizar o sistema de inspeção e elevar novamente o nível das inspeções estaduais e municipais. Então, aqui a gente tem o exemplo de um abatedouro municipal, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que após a aquisição e a equivalência pelo SISB, a gente percebe nitidamente uma melhora nas instalações, uma proteção adequada desses trabalhadores e a melhora das condições de higiene. Então, essa descentralização, essa harmonização, apesar de importante no combate à clandestinidade, também cria problemas nos procedimentos de inspeção. Então, a gente conseguiu dar uma geral agora, em todas nas zoonoses, de uma forma geral, nas zoonoses de bovino, e qual é a relação delas entre os abatedouros. E agora eu vou começar a falar, então, de duas zoonoses que são encontradas mundialmente em abatedouros, que são a febre Q e a brucelose. Essas duas enfermidades, elas são muito similares em relação à clínica, tanto nos animais quanto nos humanos. E a grande diferença delas aqui
é que, a gente tem o conhecimento da epidemiologia e a gente tem um plano de controle e erradicação, enquanto que a outra é completamente negligenciada e desconhecida em nosso território. Então, como características comuns, ambas as enfermidades, elas são causadas por um cocobacilo gram-negativo, com LPS, né, como antígeno principal, com a cadeia O, então o lipopolissacarídeo completo, e essas bactérias são intracelulares obrigatórias. Em relação à enfermidade nos animais, ambas as enfermidades causam distúrbios reprodutivos, com sintomas nas fêmeas principalmente, como abortamentos esporádicos e surtos de abortamento. Nos machos ainda, a brucelose causa orquite. Já a febre Q não tem nenhuma alteração aparente nos machos bovinos. Uma outra característica comum às duas é que as duas não causam muitas alterações em tecidos e órgãos, o que causa uma dificuldade de reconhecimento dessas enfermidades nos pós-mortem. E isso está relacionado à característica de assintomático. Então, os animais costumam ser assintomáticos antes de apresentarem a clínica. Em relação à doença humana, a gente pode dividir nos dois casos em aguda e crônica. Na doença aguda, os sintomas normalmente são inespecíficos, tá? Similares a uma gripe, e com quadros febris recorrentes ou persistentes. E essa característica inespecífica e febril faz com que essas enfermidades sejam confundidas com outras, como dengue ou mesmo a gripe. Em relação à doença crônica, a febre Q e a brucelose podem levar a alterações mais severas, principalmente alterações articulares, ósseas, vasculares e problemas cardíacos, certo? E essas alterações podem levar a afastamentos temporários ou definitivos dos postos de trabalho ou até mesmo a morte. Então, ela tem uma implicação muito grande para o indivíduo que manifestar a doença crônica. E uma característica importante das duas enfermidades é que ambas não sustentam a infecção entre humanos. Raramente nós temos alguns casos secundários, mas de forma geral, essas enfermidades são resultados da transmissão de animais para humanos. Então, os seres humanos, eles servem como sentinela dessas enfermidades. E um outro ponto importante é que o diagnóstico, ele é extremamente complicado, principalmente pelos sintomas serem inespecíficos e, no caso da febre Q, pelo desconhecimento da classe médica e da classe veterinária, o que dificulta a suspeita. Então, isso faz com que essas enfermidades sejam subdiagnosticadas e subnotificadas, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Bem, a febre Q ela é uma doença que foi relatada inicialmente em 1935 na Austrália, em um surto envolvendo 20 trabalhadores num abatedouro em Brisbane. O Q vem de Curie, interrogação, porque na época demorou-se muito para saber qual era o agente causador, sendo que por muito tempo acreditava-se que era um vírus pela dificuldade de isolamento. Desde seu relato, então, na Austrália, nós temos o relato de surtos esporádicos na comunidade e em abatedouros em todo o mundo. A febre Q ela é causada por uma bactéria chamada Coxiella burnetii. E uma característica interessante da Coxiella é a diferença de... são as duas variações celulares que ela apresenta. Então, nós temos as variantes de células grandes, né, que fazem a multiplicação intracelular desse patógeno, e nós temos as variantes de células pequenas, as LCVs, as SCVs, que são formações similares a esporos e que dão uma resistência ambiental extremamente alta à Coxiella. Inclusive, essa resistência é a responsável pelo estabelecimento da temperatura de pasteurização. Então, a temperatura de pasteurização ela é estabelecida na eliminação da Coxiella burnetii dos produtos lácteos. As vias de transmissão da febre Q podem ser tanto pela via inalatória quanto pela via oral, sendo que a via respiratória é a principal via de transmissão.
E ela pode ocorrer tanto pelo contato direto dos animais, né, quanto pelo contato indireto. Aqui vale ressaltar que nós temos surtos em cidades ao redor do mundo, em locais que estavam distantes até 20 quilômetros da área de produção. E isso leva a uma consequência muito interessante de implicação de saúde pública. Então, a alta resistência ambiental de Coxiella burnetii, que faz ela conseguir persistir por um longo tempo no ambiente, aliado a essa transmissão respiratória a longas distâncias, faça com que ela seja responsável por causar surtos duradouros, né, em humanos e com um grande número de casos, que é o que a gente pode observar no maior surto que já teve relatado da febre Q, que ocorreu na Holanda. Então, esse surto ocorreu entre 2007 a 2009 e acometeu quase 4.000 pessoas, e para o controle desse surto foi necessário o abate de 50.000 animais. Então, aqui a gente consegue perceber um prejuízo não só na saúde pública, mas um prejuízo também para a produção animal. Então, a melhor forma de controlar essa enfermidade é através da vigilância, na verdade, de alterações reprodutivas, de abortamento. No Brasil, a febre Q tem uma epidemiologia desconhecida, e ela é desconhecida pela maioria da classe médica e dos pesquisadores. Isso faz com que a gente não entenda muito bem o que acontece em termos de infecção. Contudo, a gente tem relatos da febre Q em abatedouros datando de 1975, pelo grupo do professor Riemann. Nesse estudo, ele avaliou 144 trabalhadores de abatedouros em Belo Horizonte e 156 animais enviados para abate. E, interessantemente, ele percebeu que 30% dos humanos e dos animais eram positivos para Coxiella burnetii. Então, aqui ele já evidenciava o risco de infecção ocupacional pela febre Q. E um outro ponto muito importante desse trabalho é que ele evidenciou também uma diferença de prevalência entre os trabalhadores da área de pré-abate, né, dos que trabalham nos currais, e da área de matança, e dos demais trabalhadores do abatedouro, onde os colaboradores de currais e de sala de matança apresentavam uma prevalência muito mais alta, em torno de 40%. Essa diferença de prevalência entre as áreas, ela está diretamente relacionada com a característica de transmissão pela via respiratória. Então, durante as movimentações, durante os trabalhos de pré-abate, com a movimentação dos animais, a gente pode ter o levantamento de poeira dos currais, levando, então, a possibilidade de transmissão pela via respiratória para aqueles colaboradores que trabalham nessas áreas. E em relação à sala de matança, o risco está tanto no contato direto com o sangue desses animais, que através do contato do sangue com as mucosas podem levar a uma infecção, como também a produção de aerosóis por determinadas operações, como, por exemplo, a serragem das minhas carcaças, certo? E apesar desse estudo importante, né, e de outros estudos epidemiológicos datados da década de 50 e 60, a enfermidade ela continuou negligenciada por muito tempo. E ela só foi ganhar novamente a atenção da comunidade científica nos anos 2000 agora, a partir do relato de diversos surtos em humanos e em animais nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Dentro desses surtos, é interessante evidenciar aqui o surto que ocorreu na cidade de Barbosa, no estado de São Paulo, em um frigorífico de inspeção estadual. Então, nesse frigorífico, percebeu-se que 16 funcionários apresentavam alterações febris e, inicialmente, suspeitou-se de brucelose. Com o diagnóstico negativo da brucelose e com outras alterações clínicas, como a pneumonia, por exemplo, suspeitou-se da febre Q e, então, o diagnóstico foi fechado. Como eu comentei, os casos humanos dessa enfermidade, eles servem de sentinela para uma prevalência elevada no campo. Então, esse surto de Barbosa, ele chamou atenção para o nosso grupo de estudo, e nos anos entre 2015 e 2018, nós resolvemos avaliar, então, por sorologia e detecção molecular, 1.515 amostras que foram coletadas nos diferentes abatedouros com os diferentes sistemas de inspeção.
E aqui nós temos a distribuição dessas amostras que a gente conseguiu coletando em abatedouros. O que a gente percebeu foi que a febre Q tem uma prevalência extremamente elevada no estado de São Paulo, girando em torno de 23,8%, o que é um resultado muito similar ao que foi apresentado por Riemann no seu estudo em 75. E outro ponto que a gente percebeu importante é que essa enfermidade ela não se localiza num único ponto do estado. Nós temos a disseminação dela em todo o estado e numa prevalência elevada. Um outro ponto importante da sorologia aqui foi que o reflexo dessa alta prevalência no campo foi uma similaridade de prevalência dentro das plantas de abate. Tá? Então, além da detecção sorológica, um outro ponto importante foi a detecção molecular. Dentre as amostras positivas na sorologia, nós evidenciamos o patógeno em 12,2% dessas amostras, o que representa 44 amostras nesse trabalho. Isso significa que, no momento do abate, 44 animais apresentavam bacteremia dessa bactéria sem a presença de sinais. Então, eram animais assintomáticos. E, através da quantificação pela técnica molecular, nós percebemos que cada animal tem a capacidade de eliminar, somente na etapa de sangria, 4 milhões de bactérias, caracterizando, então, dessa forma, um risco ocupacional de infecção, tanto pelo contato com o operador que está sangrando, quanto pela formação de aerosóis em etapas subsequentes. Um outro ponto importante aqui é salientar que a bacteremia ela pode caracterizar a excreção no ambiente por parte desses animais. Então, isso significa que esses animais que foram abatidos, eles provavelmente já estavam excretando essa bactéria no ambiente, o que pode levar a surtos em regiões periféricas às produções animais. Então, cidades próximas à produção desses animais podem ocorrer surtos da doença. Então, isso nos mostra, né, que a prevalência dessa enfermidade nos abatedouros é extremamente alta e o risco ocupacional também é evidente. Um outro ponto é que, como não há alterações pós-mortem e nem antemortem, né, você não tem uma febre, nem nenhuma outra alteração visível, torna muito difícil a retirada desses animais antes do abate. Então, a melhor forma de prevenção, como já enfatizado anteriormente, é a prevenção no campo dessa enfermidade, principalmente através de vigilância de enfermidades abortivas. Então, agora a gente vai começar a falar da brucelose. Então, a brucelose ela é uma importante zoonose mundial, tá? Ela possui em torno de 500 mil novos casos todos os anos, e é importante salientar que a subnotificação é extremamente elevada. Então, isso são só os casos notificados, tá? E, de qualquer jeito, esse número a coloca como uma das principais zoonoses a nível mundial. A brucelose ela é causada por bactérias do gênero Brucella. Temos relatados hoje em dia 12 espécies de Brucella, mas dessas 12 espécies, somente 4 são importantes para a infecção humana, que é a Brucella abortus, que tem como hospedeiro preferencial os bovinos, a Brucella melitensis, que apresenta como hospedeiro preferencial os pequenos ruminantes e principalmente os caprinos, a Brucella suis, que apresenta como hospedeiro preferencial os suínos, e a Brucella canis, que nós encontramos com mais frequência nos caninos. E aqui nós temos que abrir um parênteses para falar que a espécie de Brucella mais virulenta para o ser humano, que é a Brucella melitensis, nunca foi registrada no território nacional. E a Brucella canis, que pode causar também alterações clínicas em humanos, ela é a menos patogênica para o homem. Aqui na apresentação, nós vamos focar, então, na Brucella abortus, que está relacionada ao hospedeiro bovino. E como que essas brucelas podem ser transmitidas, então, para o homem, né? Então, as principais formas de transmissão, ela pode ocorrer tanto da via direta, quanto pela via indireta. Então, o contato direto com os animais, principalmente após o parto e o aborto, pode levar à contaminação, à infecção do ser humano. Uma outra forma de contato direto muito importante é através da caça ou abate desses animais.
Então, aqui nós temos um contato íntimo com o sangue e com os fluidos, de uma forma geral, os fluidos corporais, que podem também levar a essa infecção. Nós ainda temos como uma rota importante a transmissão indireta através de consumos lácteos, principalmente produzidos através do leite não pasteurizado. E uma outra forma bem relatada em literatura é a transmissão, a infecção ocupacional em laboratórios devido à falta de cuidados com o isolamento dessa bactéria, que é tida como um agente de bioterrorismo pela capacidade de infecção extremamente elevada. Então, essas características, colocam a brucelose como uma enfermidade de importância muito grande, tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública. E esse fato faz com que, ao redor do mundo e no Brasil, existam planos de controle oficial dessa enfermidade. Então, no Brasil, o Plano Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, ele foi instituído no ano de 2001 e tinha como objetivo principal baixar inicialmente a prevalência para que, posteriormente, a gente possa entrar numa fase de erradicação. Então, esse plano ele se baseia, entre outros pilares, na vacinação compulsória de fêmeas entre 3 a 8 meses com a vacina B19, com o controle de trânsito animal, com o sacrifício de animais positivos sem indenização para o produtor, e o diagnóstico ele deve ser feito por médico veterinário habilitado e, quando na presença de um animal positivo, esse médico veterinário habilitado tem a obrigação de notificar o caso para o Serviço de Defesa do Estado. Então, o fato da gente ter um plano de controle, de erradicação e de controle, um plano nacional de controle, faz com que nós tenhamos um bom conhecimento da epidemiologia dessa enfermidade. Então, em 2009, foi lançada uma série de estudos sobre a prevalência da brucelose bovina em âmbito nacional. E conseguiu-se observar que a prevalência da brucelose bovina no país girou em torno de 2,9%. E no estado de São Paulo, o trabalho publicado pelo professor Dias, da USP, reportou uma prevalência de 3,8% nos bovinos do estado. Após 10 anos, então, de plano, o professor Dias, da USP, também publicou recentemente um outro trabalho que avaliou o Programa Nacional de Controle e Erradicação. E ele observou uma prevalência de 2,4%. Apesar dessa aparente diminuição, dessa diminuição pontual, se a gente observar os intervalos de confiança, eles se sobrepõem. Então, como conclusão, o professor Dias, da USP, o grupo do professor Dias, concluiu que não houve avanço no controle e na erradicação da brucelose no estado de São Paulo ao longo desses 10 anos. E, como recomendação, os autores sugeriram a manutenção da vacinação, da cobertura vacinal para a brucelose acima de 80%. Essa cobertura vacinal acima de 80% já vem ocorrendo com frequência desde os anos de 2009. Como que é o controle, Como que a gente pode, então, fazer a prevenção da brucelose em abatedouros? A prevenção da brucelose, ela ocorre principalmente pela guia de trânsito animal e pelo boletim sanitário, onde, com esses documentos, a gente garante que estão entrando no estabelecimento animais que foram criados em consonância com as normas sanitárias. As observações clínicas no antemortem, para a exclusão de brucelose, ela é ineficaz, uma vez que essa enfermidade tem como característica alterações reprodutivas, que são difíceis de serem caracterizadas no antemortem, e o estado febril não é algo corriqueiro. Então, apesar de animais febris serem excluídos do abate normal, essa característica de febre durante a brucelose bovina, ela não é normal. Então, isso não pode ser utilizado como um critério de exclusão de animais brucélicos. Em relação ao antemortem, o que se procura geralmente para a detecção de brucelose são principalmente a bursite cervical, que é tida como um indicativo da infecção brucélica, e também alterações em linfonodo, baço e fígado, principalmente tentando evidenciar um aumento
desses órgãos, né? Então, hepatosplenomegalia e, em alguns raros casos, uma linfadenite. Entretanto, essa abordagem de diagnóstico pós-mortem, ela não é eficaz para a brucelose. Em relação à bursite, temos diversos trabalhos na literatura que mostram que não há uma correlação entre bursite cervical e brucelose. Isso porque a bursite ela pode ser causada por diversos outros agentes circulantes nessa população. E um outro ponto importante é a observação de alterações nesses órgãos. Isso também é muito difícil. Como nós comentamos, dificilmente a brucelose leva a alterações pós-mortem. E nós temos diversos relatos na literatura de animais que estavam em pleno curso da doença, com bacteremia evidente, e que não apresentavam lesões na avaliação pós-mortem. Então, o diagnóstico pós-mortem, ele não é eficiente para se excluir um animal do abate e nem para se tomar medidas em relação à constatação dessas alterações. Em relação à brucelose em abatedouros, a prevalência da brucelose humana, ela já foi relatada em diversas partes do mundo. E o que a gente pode observar é que há uma diferença significativa de prevalência entre os países e mesmo entre estudos realizados dentro de um mesmo país. E o que se tem como consenso é que a prevalência da brucelose humana em abatedouros, ela está muito mais relacionada ao volume de abate anual do que a prevalência dessa enfermidade no campo. Isso porque a enfermidade, ela tem como característica a transmissão pelo contato direto. E o aumento do volume de abate anual faz com que a probabilidade de contato do operador com o animal brucélico aumente com o aumento do volume dessa população. Então, aqui nós podemos perceber que trabalhos realizados na década de 60 e 70, onde a prevalência da brucelose era estimada em torno de 6%, têm resultados similares ao publicado, por exemplo, por Santos, no Maranhão, onde a prevalência animal estava girando em torno de 2,9, o que corrobora com essa observação do volume de abate. E quando a gente pensa na brucelose bovina, né, na prevalência da brucelose bovina nos abatedouros e o risco de aquisição da zoonose ocupacional, a gente percebe que a brucelose bovina ela varia a prevalência de acordo com os sistemas de inspeção. Então, o trabalho publicado na Journal of Food Protection em 2018 avaliou a prevalência da brucelose nos diversos sistemas de inspeção. Então, aqui nós temos a distribuição das plantas que foram amostradas, e esse foi o resultado obtido nesse trabalho. Então, aqui a gente pode observar que a prevalência da brucelose no sistema de inspeção federal foi de 0,4%, enquanto que no sistema municipal a prevalência girou em 4,3%. E no estadual, o que nós observamos foi uma média praticamente entre essas duas e uma prevalência similar à observada no estado de São Paulo e no total dessas amostras. O que isso pode significar? Então, essa possibilidade, né, a razão da chance de se encontrar um animal brucélico no sistema municipal, ela é 11 vezes maior do que a possibilidade de encontrar um animal doente no sistema federal. E o mesmo vale para o sistema estadual. No sistema estadual, a gente tem 5 vezes mais chances de encontrar um animal brucélico do que no sistema federal. Esse resultado, ele pode indicar que o sistema de inspeção municipal, ele pode estar sendo utilizado para o descarte de animais positivos para a brucelose que não estão sendo notificados ao sistema de defesa agropecuária. E essa observação, ela vai de encontro com o que foi relatado por Cruz na tese de doutorado, publicada em 2018, sob orientação do professor Matias, da Unesp de Jabuticabal. Nessa tese, eles evidenciaram que a subnotificação da brucelose bovina, ela é da ordem de 100 vezes. E essa constatação foi feita cruzando os dados do GEDAV, o sistema informatizado que a gente tem no estado de São Paulo, com os dados de prevalência publicados
por estudos de diferentes centros de pesquisa. E isso corrobora também que a discrepância, a falta de harmonização no sistema de inspeção facilita o descarte de animais em pontos onde essa inspeção ela é mais frágil. Então, uma forma da gente, o que a gente consegue perceber são que as zoonoses ocupacionais, elas são prevalentes e são inevitáveis dentro dos abatedouros. Então, uma forma da gente melhorar o controle e a prevenção dessas zoonoses é reforçar a vigilância nos abatedouros e utilizar esses abatedouros como locais de vigilância com o intuito de rastrear rebanhos problemáticos e eliminar esses problemas, né? Então, como argumento para se utilizar os abatedouros como locais de vigilância, nós temos, por exemplo, a gente tem que definir, por exemplo, a inspeção. Então, a inspeção de alimentos, de acordo com vários autores, ela não é feita somente para garantir a produção de alimentos seguros ao consumidor final. A inspeção, pela natureza do seu trabalho, ela também tem como atividades a prevenção de fraudes, a detecção de surtos de doenças e a quebra de ciclos de infecção. Um outro ponto que vai em consonância com a utilização dos abatedouros como locais de vigilância são que os sistemas atuais de vigilância que nós temos atualmente têm uma dificuldade de monitorar a interface homem-animal. E os abatedouros são locais muito propícios para se fazer esse tipo de monitoramento. E, por último, vale ressaltar que abatedouros foram utilizados como vigilância, né, como método primário de vigilância, em diversos países para iniciar os programas de controle e erradicação. E isso ocorre hoje em dia, por exemplo, no Brasil, para o controle da tuberculose. Mas, para que esse sistema funcione de forma adequada, é necessário que a gente tenha um sistema de rastreabilidade robusto, a fim de que a gente consiga não só detectar o problema nos abatedouros, mas conseguir rastrear esse problema e tomar ações frente a eles. E como vamos dos abatedouros para a vigilância, nós temos a possibilidade de realizar uma amostragem rápida de animais, cidades, regiões e produtores, sem a necessidade de um deslocamento muito grande, e num curto intervalo de tempo. Então, é um sistema muito bom, principalmente para o monitoramento das enfermidades que ainda não se tem dados epidemiológicos. Aqui, então, para a utilização dos abatedouros como locais de vigilância, uma condição sine qua non é a melhora da fiscalização, onde a harmonização do sistema de inspeção é uma condição essencial para que a gente tenha essa melhora no rigor da fiscalização. E nesse sentido da harmonização, como nós conversamos no começo, o Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB, parece ser um bom caminho nesse sentido. Um outro ponto interessante seria o reforço das operações de antemortem, principalmente no que se diz respeito à conferência da documentação para o abate, porque a documentação inibe com que seja enviado animais sem o critério de abate, de criações, sem o critério da criação sanitária correta. Então, para que você tenha essa documentação, você tem que ter uma série de comprovações, e isso faz com que os animais enviados para abate com a documentação sejam oriundos, em sua maioria, de rebanhos sadios. As pessoas que são contra essa vigilância ativa em abatedouros, principalmente com a utilização de testes de diagnósticos antemortem, elas têm como argumento o aumento do custo operacional dessa medida, porque vai exigir não só a compra de testes e a padronização de testes, mas também um maior volume de mão de obra, certo? Então, uma maior contratação de inspetores. E o que a gente pode observar ao longo dessa apresentação é que a vigilância ativa, o aumento da vigilância, ela não precisa ser feita da mesma forma em todas as esferas de inspeção.
nós podemos focar um aumento dessa vigilância nos pontos mais fracos, e principalmente no sistema de inspeção municipal, que é onde nós temos o maior número de animais doentes e o maior problema sanitário. E um outro ponto importante disso é que o sistema de inspeção municipal, quando a gente vê a quantidade de animais abatidos anualmente, ele tem uma representatividade muito baixa, em torno de 7%. Então, com isso, o volume de animais que serão testados, ele é muito reduzido se comparado aos sistemas estadual e federal. Então, a testagem nos municipais, com a rastreabilidade correta, ela pode auxiliar no controle dessas doenças e também minimizar o custo da implantação desse tipo de sistema, se comparado com a implantação em todas as esferas. Então, a gente pode concluir, então, que as zoonoses, elas estão presentes dentro dos abatedouros de forma rotineira e que é impossível a gente eliminar essas enfermidades de dentro desses estabelecimentos. A melhor forma de prevenção que nós temos das zoonoses ocupacionais, das zoonoses como um todo, é as ações de defesa e de controle no campo. Então, assim, para que a gente tenha uma boa prevenção dessas zoonoses ocupacionais, a gente tem que continuar mantendo as ações nos abatedouros, que são o reforço das boas práticas de fabricação, o treinamento de funcionários para a realização correta das operações e também, não só para a realização correta das operações, mas também para o reconhecimento das enfermidades. Então, dentro desses treinamentos, é interessante inserir noções de educação e saúde. Um outro ponto importante que pode ser utilizado na prevenção das zoonoses ocupacionais em abatedouros é a avaliação de risco das etapas de produção. Então, a partir dessas avaliações, pode-se tomar ações mais específicas para o controle de determinados riscos. Como, por exemplo, na febre Q, onde a gente pode perceber que colaboradores que trabalham em áreas de curral e matança apresentam um risco maior de infecção. Então, talvez nessas áreas, a utilização de máscara seja uma forma de se minimizar esse risco, ou mesmo a higiene a limpeza dessas instalações de forma mais frequente. E um outro ponto importante que já é utilizado em diversos países é a vacinação desses colaboradores para determinadas enfermidades, o que pode auxiliar na prevenção, então, da aquisição dessas enfermidades. Em relação ao campo, né, o controle dessas zoonoses no campo, ela vai reduzir o risco não só para o colaborador dos abatedouros, mas também para o consumidor final. Porque, como vimos, 30% das enfermidades zoonóticas transmitidas pelos bovinos podem ser adquiridas pela via oral. Então, o controle no campo, ele vai ter um reflexo tanto na produção animal, com a melhora de índices zootécnicos, uma vez que diversas enfermidades zoonóticas causam alterações reprodutivas, por exemplo, como é o caso da leptospirose, da febre Q, da brucelose, clamidiose, entre outras, e eles também vão ter um reflexo direto, e esse controle vai ter um reflexo direto também na saúde pública, com redução da prevalência dessas enfermidades na população humana, com a diminuição de afastamento de colaboradores dos seus postos de trabalho e com a redução também de indenizações por invalidez, por afastamentos por invalidez. Ainda em relação ao controle dessas zoonoses ocupacionais no campo, uma forma de se melhorar a eficiência dessa prevenção na defesa sanitária animal é através do incremento da vigilância em abatedouros. Então, para que essa vigilância em abatedouros, junto com a defesa, tenha efeito, é necessário que se tenha uma comunicação eficiente entre a inspeção, a defesa animal, e aqui também a gente tem que colocar os órgãos de saúde pública, certo? Então, em relação à vigilância das enfermidades já controlada, nós temos que enfatizar a melhora da inspeção ante e pós-mortem, principalmente no critério de conferência documental e de afastamento de animais doentes com alterações clínicas no antemortem, uma vez que o pós-mortem não tem
como nós vimos, uma eficiência tão grande em prevenir a zoonose ocupacional. Mas pensando na zoonose como um todo, todas as alterações que forem sugestivas de enfermidades zoonóticas deveriam ser confirmadas por diagnóstico e o resultado, junto com a identificação das propriedades, deveriam ser notificados aos órgãos de defesa e aos órgãos de saúde pública para que se tenha uma maior noção de epidemiologia dessas enfermidades. Um outro ponto importante na vigilância das enfermidades já controladas é o estabelecimento de testes de diagnóstico no antemortem, para fazer o rastreamento das propriedades problema, para que nós possamos tomar ações de defesa. E esses testes, eles são importantes também para minimizar a subnotificação dessas enfermidades. Subnotificação essa que está muito relacionada à falta de compensação financeira do produtor. Então, para que a gente tenha um controle também dessas enfermidades, além dessas ações, é necessário um estímulo à eliminação desses animais positivos através da compensação financeira dos produtores, o que também pode minimizar a subnotificação. Em relação à vigilância das enfermidades negligenciadas, um ponto muito importante é o relato de casos humanos em abatedouros, porque, como nós vimos, eles funcionam de sentinelas e indicativos da doença no campo. Então, esses casos humanos, essas zoonoses ocupacionais, quando diagnosticadas pelo médico do trabalho, elas devem ser prontamente notificadas aos serviços de vigilância animal, né, de defesa e de inspeção, para que se tome as ações corretas no campo, mas também aos órgãos de saúde pública. Tá? Então, e para que a gente tenha essa correta identificação dentro dos abatedouros, por parte tanto dos colaboradores quanto dos profissionais de saúde, se faz extremamente necessário uma educação em saúde robusta. Isso vai facilitar o reconhecimento por parte dos colaboradores, através do reconhecimento de sintomas e sinais, e por parte dos profissionais de saúde, a disseminação de conhecimento sobre epidemiologia, ou até mesmo da existência dessas zoonoses, pode também facilitar com que esse profissional desconfie dessas enfermidades quando na presença de sintomas. Servindo, então, como uma forma de facilitar o reconhecimento das enfermidades. Então, os casos de abatedouros, como sentinelas, junto com a educação em saúde e uma integração robusta, devem ser, são condições necessárias para a melhora do controle dessas enfermidades. E um terceiro ponto muito importante na vigilância das enfermidades negligenciadas é a colaboração com instituições de pesquisa, principalmente os estudos de prevalência e de detecção, que podem nos dar uma maior noção de zoonoses ainda não reportadas ou então que tenham a epidemiologia desconhecida, facilitando a avaliação de risco e a tomada de decisões sobre novas medidas preventivas. E eu queria finalizar essa apresentação, então, mostrando esse trabalho, publicado em 1896 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde o Dr. Stiles fez exatamente a comparação entre abatedouros que faziam comercialização entre estados e a comercialização internacional, e aqueles abatedouros que faziam a comercialização regional e que também sofriam, por consequência, inspeções de órgãos regionais. E já em 1896, ele percebeu que esses abatedouros pequenos, com a inspeção deficitária, eles servem como fonte de disseminação de doença para a comunidade e de contaminação para o alimento. E já nessa época, em 1896, ele sugeriu, como forma de controle dessas zoonoses, dessas doenças, a integração entre a saúde animal, a saúde humana e o monitoramento ambiental. Então, essa noção de saúde única que nós temos hoje em dia, apesar de muito evidente, ela está intrínseca no conhecimento de saúde e é algo extremamente necessário para o controle das zoonoses e para a melhora das condições de trabalho dentro dos abatedouros e para a proteção da saúde do consumidor e da população em geral. Então, eu espero ter deixado uma boa mensagem aqui
Eu queria agradecer a todos os organizadores desse curso pelo convite e obrigado.